Olá, paz do Senhor a todos. Estou aqui de volta, aparecendo aqui o meu rosto. E vamos dar sequência a mais uma lição deste nosso trimestre, cujo tema da lição é os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Tendo como comentarista o pastor Osiel Gomes. Estamos na lição número 5, cujo título é O Casamento é para Sempre. O casamento uma interrogação. O casamento é para sempre? Desde já eu convido os irmãos a refletir sobre esse título. O casamento é para sempre? O que é para sempre? É para sempre, eu entendo que é eterno, e eterno é algo que não tem fim. Casamento não tem fim, não é? Então aqui eu já deixo essa passagem bíblica para nós darmos uma observada. Mateus capítulo 22, versículos 23 ao 30. No mesmo dia, chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Então, eu gostaria, não é querendo polemizar, nem querendo ir contra o pensamento do comentarista, não. Mas refletindo essa questão, o casamento é para sempre, não é? Nós sabemos que o casamento é até que a morte os separe. Veja bem, há uma frase que diz assim: viúva é quem vai, não é? Então, morrendo o marido, a esposa pode casar novamente. Morrendo a esposa, o marido pode casar novamente. E morrendo os dois ao mesmo tempo, na eternidade, não existe hierarquia familiar. Marido, mulher, pai, filho, irmãos, no sentido de sangue, Não. Hierarquia familiar, não. Todos somos irmãos, em Cristo, através do sacrifício de Jesus, tá certo? Então, rapidinho dizendo isso, eu sou me apresentando, Eu sou Jonas Dias, professor de escola bíblica e membro da Assembleia de Deus em Bahia, na Paraíba. E o nosso pastor, o pastor Marinaldo Soares Lopes. Sejam bem-vindos ao canal Eu Amo a Escola Dominical. Eu quero aqui, meu irmão, minha irmã, agradecer aos 176 inscritos neste canal. É motivo de grande alegria ter cada um de vocês aqui conosco. Acima de tudo, eu agradeço a Deus por ter essa oportunidade de fazer a sua obra, tanto na sua casa como aqui, certo? E eu desejo melhorar cada vez mais a qualidade desse canal. Não somente mostrando meu rosto aqui, sabe? Mas em edições e tal. E para isso eu preciso muito da ajuda de vocês. Você que está me assistindo e que ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho das notificações para que toda vez que nós colocarmos um vídeo aqui, você seja notificado, tá certo? Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, coloque nos comentários. O textuário diz: assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6. Há quem cita esse versículo assim: o que Deus uniu, o homem não separa, Mas assim, como se o homem não pudesse. Há aqui uma recomendação: o que Deus ajuntou, não separe o homem. O homem pode separar, pode, mas existe essa recomendação. Por trás de cada mandamento de Deus, por cada recomendação de Deus, existe o nosso bem-estar. Então, se Deus recomenda isso, é porque Ele visa o nosso bem-estar, Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A verdade prática diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício.
na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. Não é? Então, o adultério, Jesus condena. É profunda a temática do casamento. Muito profunda. Não é à toa que o próprio, né, a palavra, ela compara o casamento de Cristo com a sua igreja com o casamento do homem com a sua mulher. Né? Também compara a questão da trindade. A trindade, ela é única, unicidade. E no casamento, o homem com a mulher, eles não andam em unidade, eles vivem a unicidade no ato conjugal, quando os dois são uma só carne, quando os dois se tornam em um. Então, há essa semelhança com o relacionamento da trindade. Né? E daí nós percebemos a profundidade do relacionamento conjugal, a profundidade do casamento. Né? A leitura bíblica em classe, ela é bem interessante, porque são 6 versículos, e eu resolvi dividir esses 6 versículos no início de cada tópico, tá certo? Então, antes de iniciar cada tópico, eu vou ler 2 versículos. A introdução diz assim: no Sermão do Monte, em que Jesus evidencia a justiça e o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus, a preservação do casamento foi muito bem destacada. Ao evocar o 7º mandamento, não adulterarás, a intenção do mestre é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Continuando a introdução, na continuidade do seu ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Assim, cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar de seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo, procuram em tudo a preservação da pureza, da vida conjugal e do verdadeiro lar cristão. Em Mateus 5, 27 ao 32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, como deseja uma sociedade degenerada. Então o homem tende a andar segundo os conselhos do seu próprio coração, né? Certa vez Jesus olhou para Adão, disse: não é bom que o homem esteja só, e Deus ele criou a mulher para ser a sua adjuntora, para estar com ele, para fazer-lhe companhia, para ser os dois uma só carne, e para ser tirou da sua costela. Então, tirou da sua costela. Ela não está acima do homem, né, para dominar o homem. Ela não está abaixo do homem, para ser o capacho do homem. Não. Ela foi tirada da costela, né? Tendo essa simbologia, muitos usam essa simbologia para ser usada. Ela está sempre do seu lado, no lado do seu coração. Né? Preencher, ser a sua ajudadora. Um vai cuidar do outro. Né? E continuando aqui, a questão do pecado, né, ele sempre surge no coração. Como tem falado aqui. Tópico 1, a condenação do adultério. Temos aqui, né, a leitura bíblica em classe, os versículos que se referem ao tópico 1. Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Aqui nós vemos Jesus aperfeiçoando o mandamento. No versículo 27, ele relembra, visto que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Ele lembra, né, o 7º mandamento. E no versículo 28, ele agora vai aperfeiçoar. Não é apenas adulterar, não é apenas a prática. Mas eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Considerando que o coração e a mente é a mesma coisa, é a sede dos pensamentos, dos sentimentos e das vontades, então Jesus está considerando que apenas no pensamento a pessoa já peca. Veja que profundo. Então não é somente prática, mas, né, a prática que vem do interior, é a mente, é a mudança de pensamentos. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma transformação de mente
que resulta em uma transformação na prática. O subtópico 1, a definição do adultério. O comentarista ele vai dizer aqui a definição. No grego temos o verbo malcheuo, né? Não sei como pronuncia, mas enfim. Cometer adultério, ser adúltero, ter relação ilícita com a mulher de outro, da mulher e da parte da mulher, né, permitir o adultério ou ser devassa. Biblicamente, o adultério é definido como uma relação sexual de um homem casado, que um homem casado tem com uma mulher que não é sua esposa, ou vice-versa. A idolatria era chamada figuradamente de adultério. Nós vemos um exemplo na Bíblia, Antigo Testamento, um dos profetas menores, o profeta Oséias. Casou com uma mulher que constantemente o traía. E Deus ele pegou aquele casamento e como um exemplo do relacionamento dele com o povo de Israel. Então, toda vez que o povo de Israel deixava o Senhor para adorar outros deuses, era semelhante à esposa de Oséias, toda vez que o deixava para sair com outros homens, certo? Então, Deus, o adultério é comparado à idolatria, porque Deus ele se coloca na posição de um marido traído. É profundo isso, né? O subtópico 2, a posição de Jesus quanto ao adultério. Temos aqui o que o comentarista comenta. Para Jesus, o início do adultério, né, a gênese do adultério, vem no coração, está no coração. Começando com o olhar cobiçoso, pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. O posicionamento do mestre vai além de tudo que no Antigo Testamento era permitido ao homem, né? Além de divorciar-se de sua mulher, né? Cristo vai ao cerne da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher, né? Sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Ok? Tópico 3, os males do adultério. O adultério ele deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Em Provérbios, Salomão ele adverte ao jovem, né, a fugir do adultério. Entre algumas recomendações, ele vai dizer que o marido ele não vai ter misericórdia no dia da vingança, no momento da vingança. O marido não vai ter misericórdia, né? Então são muitos os males do adultério. O ferimento, né? Fere os sentimentos de quem é traído, destrói a confiança, né? Incita a ira. Quantos assassinatos já surgiram de um adultério? Afeta os filhos, né? Filhos pequenos, de repente, tem que crescer sem a convivência do pai, sem a convivência da mãe, não é? Às vezes, separados, a mãe, ela, às vezes na carência, ela casa-se novamente. Então, até a Bíblia, a lição, ela vai abordar isso, que automaticamente a repudiada casado novo, né, também está adulterando. E às vezes coloca qualquer homem dentro de casa que termina fazendo algum mal para os filhos, né? É uma questão que gera muitos problemas, né? E é interessante aqui fazer algumas observações, meus irmãos, minhas irmãs. Você, professor de escola bíblica, eu aconselho e recomendo que ao passar para os alunos sobre essa lição, não procure passar uma imagem utópica. De repente, uma foto, você com a sua esposa, no beijinho, os dois felizes, como se vocês fossem um casal perfeito. Casal perfeito não existe. Um casamento só com alegrias e felicidades não existe. Não é? A vida do crente ela é feliz com alguns momentos de aflições. Então existem as necessidades, existem as lutas, as tribulações, existem sim os choques,
né? Mas, acima de tudo, tem que haver o amor. Há coisas maravilhosas no casamento, né? A relação sexual é uma coisa maravilhosa. As compras, eu acredito que muitos de vocês gostam. Eu, particularmente, eu amo fazer compras. Quando nós vamos ao supermercado, a minha esposa fica com a parte de limpeza, eu fico com a parte da alimentação. É maravilhoso escolher a comida, calcular os preços. Eu amo fazer isso. Nascem os filhos. A coisa mais maravilhosa, digamos assim, do casamento é os filhos. É o nosso coração batendo fora do nosso peito. É a coisa mais linda, não é? É a mistura, é um ser feito de nós. É uma bênção que Deus promete, Deus cumpre, Deus dá. Que coisa maravilhosa. É uma herança do Senhor, são os filhos, não é? E assim, quando no momento do namoro, do noivado, do casamento, existe aquela paixão normal, natural, não é? Claro, tem que haver, é necessário que haja. Lá no subconsciente, tanto do rapaz como da moça, existem aqueles padrões que traçamos daquela mulher que seria a ideal para mim. Aquela mulher que satisfaria o meu coração. E ao olhar para determinada moça, esses requisitos são preenchidos. O mesmo acontece com a moça que olha para determinado rapaz, que preenche os requisitos. Quando esses requisitos lá no subconsciente são preenchidos, aí é ativado o botão da paixão, né? É ativado o botão da paixão, apaixona-se. Há o namoro, o noivado, enquanto a paixão vai durar, o casamento. E muitas vezes no casamento, a paixão se acaba. E o que resta? Há quem diga, a paixão se acaba e o que resta é o amor. Né? Mas às vezes a paixão, eu digo, né? Eu quero dizer para os irmãos, a minha palavra, né? A minha opinião, Jonas, né? Peço que questione, se você não concordar, fica à vontade, né? Deixe seu comentário. A paixão acaba e o que fica não é o amor, o que fica é o amar. É diferente. A paixão se acaba e o que fica é o amar, a prática, o ame. Então, não apenas o amor romântico, mas o amor, sobretudo o amor de Deus. Que até o comentarista ele vai abordar na edição. O amor de Deus. É o amar. Como Deus nos ama. É o amor, sabe? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o amor deu seu filho, né? O amor de doar. O amor de olhar para a esposa e suprir as suas necessidades. O amor da esposa olhar para o marido e suprir as suas necessidades. Os dois fazendo a sua parte. Porque se um fizer a sua parte apenas, a coisa não dá certo. Deus pode fazer um milagre? Pode. Mas é necessário de que aquele que está dormindo no casamento se desperte. Acorde. Não é? É necessário isso. Cada um fazendo a sua parte. Cada um amando o outro. Né? Há uma recomendação que quando eu jovem sempre ouvia falar, era o seguinte, no casamento você não vai procurar casar para ser feliz, você vai casar para fazer o outro feliz. Veja bem, então no casamento, já que o marido se empenha em fazer a mulher feliz e vice-versa, os dois têm que estar felizes. Se um dos dois não estiver feliz, então o outro não está fazendo a sua parte. E para fazer o outro feliz, aí vem a chave também. Primeiramente, seja feliz. Entre no casamento já feliz. Se você está já dentro do casamento, mas está infeliz, procure ser feliz. Não espere a felicidade do outro, não. Procure em Deus a felicidade. E admita ser feliz. Tome a posição, a postura de ser feliz. Porque somente sendo feliz, você vai fazer o seu cônjuge feliz. Glória a Deus. Então, marido, seja feliz. Seja feliz. Seja feliz em Jesus. E somente assim você vai ser capaz de fazer o outro feliz. É muito profundo. Eu pensei que quando eu me casei, eu tinha um sonho. Aliás, antes de me casar, né?
eu acreditava que quando eu me casasse eu estaria apto, né, para ensinar lições, ensinar outros casais, era meu sonho. Hoje, casado, eu vejo o casamento como uma coisa tão profunda, tão complexa, que apesar de estar aqui ministrando essa lição, eu reconheço aos irmãos que eu não sou a pessoa mais preparada para ministrar essa lição, sabe? Porque, sim, geralmente em todas as lições, eu estou aprendendo, mas essa lição, eu tenho um sentimento ainda maior de que eu estou aprendendo. Sou casado há 6 anos, mas ainda o que eu sei é muito pouco, né? Graças a Deus pelo comentarista para compartilhar comigo, né, conosco esse aprendizado e conduzir aqui esta aula. Glória a Deus. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, por favor, coloque nos comentários. Tópico 2. O que rege o coração, regerá o corpo, não é? Então esse tópico 2, ele vai explicar lá na leitura bíblica em classe os 2 versículos, né? Aliás, um versículo apenas, né? Mateus 5:29, que diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no fogo do inferno. Pronto, versículo 30, 2 versículos. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O subtópico 1, né, fala o que procede do coração. E o comentarista ele fala nesse subtópico 1 o seguinte: o pecado não está restrito apenas no ato, mas também a pensamentos impuros, malignos, cuja fonte é o coração. São os pensamentos, os sentimentos, as vontades. Do hebraico coração ou lebab, fala do homem interior, fala da mente, vontade, alma, inteligência. Trata-se do lugar dos desejos e das emoções e paixões. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado tem um viver totalmente diferente, visto que seu coração é regido pela palavra. Então, mais uma vez nos vem, né, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É trocar os meus pensamentos pelos pensamentos de Deus. É meditar, é preencher adequar a minha vontade com a vontade de Deus. Veja bem, se muitas vezes no casamento, não é, tem que se abordar aqui, um dos cônjuges tiver vontade de desistir, então é necessário colocar-se o casamento diante de Deus. Ouvir o que Deus fala sobre o casamento. E veja como o comentarista ele bate na tecla. É o coração. Tudo vem do coração. Então é necessário, né? Qual é a sua dúvida? Quais são as suas dúvidas, sabe? Quais são as suas frustrações? Não é? O que é que está tendo errado? Então orar, colocar diante de Deus, né? Procurar alguém idôneo para lhe aconselhar e ter na mente que não são os nossos pensamentos, são os pensamentos de Deus. Nós temos que orar com o intuito não de Deus fazer o que nós queremos, mas pedir a Deus, sabe, que Ele molde a nossa vontade para que seja de acordo com a vontade dEle. Tem um louvor na harpa cristã, que tem uma passagem que diz: toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. E é isso, né? Subtópico 2, o homem é o que pensa. Ninguém está isento de tentações, mas é preciso revestir-se do novo homem interior, produzido por Cristo,
para jamais cometer os pecados pecaminosos por meio do corpo. A saída é